Aleluias! Glória a Deus! O fiel está conosco. O poderoso está conosco. O valente, o vencedor invicto está conosco para nos dar vitória, para nos dar livramento, para nos fazer triunfar com Ele. Glória a Deus! Aleluias! O Todo-Poderoso, o Deus de excelência, o maravilhoso, oh Deus maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso. Deus nunca perdeu uma batalha. Pode ser que o cenário esteja te afrontando, o inimigo te afrontando, falando que é o fim, falando que você não vai conseguir, mas creia, o Todo-Poderoso, Ele está conosco. Nós estamos do lado do vencedor, do Todo-Poderoso, daquele que nunca perdeu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus, povo escolhido por Deus para vencer. Glória a Deus, aleluias, Deus é fiel. Manhã de glórias, manhã de colocarmos o nosso jejum, as nossas orações diante do altar do Senhor e falar para Ele: eu creio, Senhor. Eu creio, ainda que tudo ao meu redor esteja falando que não, eu creio. Isso faz grande diferença. Glória a Deus, vamos clamar. Vamos buscar a Deus. Pega teu material, pega a tua água aí e vamos ungir a nossa água e vamos avançar. A ordem de Deus para nossas vidas é marchar. Olhando para Jesus, o autor consumador da nossa fé, nós vamos marchar. Ainda que tudo diga para a gente parar, nós não vamos parar. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos avançar, marchar na terra e declaramos: o Senhor nos fará triunfar sobre os nossos inimigos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Pega aí teu material, caderno de oração, pega aí as contas, pega tudo aí, vamos clamar, vamos colocar essas situações que têm se levantado para nos afrontar diante do altar do Deus vivo. Vamos clamar. Nós temos bênção retidas. Sinto que temos bênção retida, mas eu tenho sentido esses dias um sabor de vitória. Tenho sentido uma sensação de que está chegando novidade de Deus para nossas vidas. Portas abertas. O Senhor dos Exércitos vai agir ao nosso favor. O Senhor vai mudar a nossa história. O Senhor vai mudar a nossa sorte. E nós vamos ficar como quem sonha. Assim diz o salmista no Salmo 126. E esse será o nosso grito de guerra. Vamos clamar. Vamos clamar. Não tem tempo ruim para quem está com a sua expectativa em Deus. Em Deus. Para quem está esperando em Deus, não tem tempo ruim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós vamos clamar e suplicar. Em nome de Jesus. Nós temos exemplos de homens e mulheres no passado que se colocaram diante de Deus em oração, em jejum, em busca. E Deus sempre bradou na vida do povo que ora. E com as nossas vidas não vai ser diferente. Nós vamos buscar o Senhor dos Exércitos. Não deixa que nada venha tirar o teu foco da oração. Não deixe que nada venha roubar esse momento. Esse é um momento de qualidade diante de Deus. Esse é o momento que nós entregamos diante do Senhor como um tempo de qualidade na presença do Senhor. É um tempo de qualidade que nós ofertamos. Sabe aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um precioso unguento? Pois ela entregou para Jesus. Semelhante ao que nós estamos fazendo nesta hora. Nós estamos entregando o nosso tempo ao Senhor
como um presente, como uma oferta diante do altar dele. E o Senhor se alegra com isso, o Senhor se alegra, porque clamar move o coração de Deus. Chamar pelo Senhor move o coração de Deus. Agora, a falta de oração é pecado, porque a Bíblia nos diz, o Senhor nos orienta que nós precisamos clamar, orar, precisamos buscar diante do Senhor. E a falta da oração é pecado. Então nós vamos clamar. E que o Espírito de Deus nos dê ânimo, força, para nós estarmos clamando. Porque é muito fácil você orar, você adorar, se alegrar, quando tudo que você queria já aconteceu, já está nas tuas mãos. Mas esse não é um posicionamento de filho de Deus. Esse não é um posicionamento de fé. O posicionamento de fé é aquele: eu não estou vendo nada, mas eu vou clamar. Por quê? Porque quem me prometeu é fiel e nunca perdeu a batalha. Bendito seja Deus. Vamos orar. Me ajuda aqui a divulgar essa live. Tem muita gente dormindo e tem muita gente aproveitando o som da chuva para dormir. Mas quem muito dorme empobrece, diz a palavra de Deus. Então nós vamos clamar, nós vamos suplicar. E outra coisa, enquanto você ora, visualiza a tua bênção. Você está orando pelos teus sonhos, pelos teus projetos, visualiza e deixa realmente de uma forma sobrenatural o teu pedido marcado diante do altar de Deus. Faça como aquela mulher que ela importunava o juiz. Ela importunava o juiz. Senhor juiz, eis aqui. Senhor juiz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Julga a minha causa. Julga a minha causa. E ele não temia a homem algum. Porém, ele respondeu à causa daquela mulher, para que aquela mulher não continuasse insistindo ali para ele. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que diz a palavra de Deus em Jeremias 33:3. Clama a mim. Eu vou fazer, anunciar, realizar coisas grandes que vocês não conhecem, que vocês não sabem. Mas por causa do teu clamor, da tua oração, da tua insistência na minha presença, eu vou fazer. É isso que o Senhor ministra ao meu coração, ao teu coração, nesta manhã. E nós vamos clamar. Quantas lutas têm cercado a tua vida, as nossas vidas? Quantos inimigos têm rodeado as nossas vidas, tentando fazer você parar? Quantas setas de desânimo têm vindo contra a tua vida? Você vai deixar isso assim? Você vai deixar que o inimigo prevaleça contra a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério? Não, nós vamos clamar. E a melhor coisa é clamar com certeza de fé. Clamar com convicção de que eu não sei quando, de que maneira, que horas ele vai fazer. Eu só sinto que Deus vai fazer algo ao meu favor. Eu só sinto que algo novo ele vai fazer. Mudança de sorte, Davi. Eu só sei que Deus vai entrar na minha causa. Então nós vamos entrar sim. E nós não vamos entrar como qualquer pessoa. Nós vamos entrar no altar de Deus, pelo sangue de Jesus, como filhos amados do Senhor. E nós vamos clamar. E nós não vamos olhar o tamanho do gigante. Nós vamos olhar o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Isso torna mais fácil a nossa caminhada. Glória a Jesus. Me ajuda aqui a divulgar essa live, mandando aqui esses coraçãozinhos, compartilhando essa live. Me ajuda aqui porque eu orando e fazendo isso, não consigo, mas você consegue até o final. Vem comigo, em nome de Jesus. Vamos orar aqui pela internet, vamos orar pela tua internet, vamos clamar ao Todo-Poderoso. Se nós estamos em guerra, nós temos um fiel, nós temos um guerreiro,
O nome dele é Jesus Cristo. Nunca perdeu uma batalha. Vem comigo. Aleluias. Nós só podemos te louvar, Pai. Nós só podemos bendizer o nome do Senhor. Nós só podemos chegar diante do teu altar pelo sangue de Jesus e declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Perdão, Pai, pelos nossos pecados em nome de Jesus. Perdoa as nossas iniquidades. Sara a nossa terra em nome de Jesus. Santifica-nos. Dai-nos uma vida limpa, uma vida santa, diante do teu altar. Desce nesta manhã, Senhor, com o óleo da tua unção sobre as nossas cabeças, quebrando todo jugo, todo fardo, todo peso de sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, nós, tua igreja, invocamos o poder, a unção, o domínio, a força, a autoridade que há no nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Ore canta labacalabasteia. Invocamos o poder do nome de Jesus. Invocamos o poder do nome de Jesus. Invocamos a autoridade, a força que há no nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre esta live. Eu invoco o poder do nome de Jesus. Eu invoco a autoridade que há no nome de Jesus sobre a minha vida, sobre esta live, em nome de Jesus Cristo, e declaro tudo, a minha vida, todos os momentos aqui, debaixo da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, glória. Xarabacalabasteia. Senhor, nós exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque somente o Senhor é Deus. Quando Israel ganhava uma batalha, Israel declarava: só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. E nós declaramos isso nesta manhã. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Xarabacaia. Meu Deus, mande anjo de guerra que venha guerrear, Senhor, pela minha vida aqui à frente, pelo teu povo, por esta live, pela internet, destruindo todo o poder de Satanás contra nossas vidas. Todo o poder do inferno, joga por terra em nome de Jesus. Nós somos o teu povo aqui na terra, que viemos nesta manhã louvar o teu nome, que viemos nesta manhã bendizer o teu nome, que viemos nesta manhã te agradecer por todas as coisas que tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Nós viemos te adorar, Senhor, te agradecer pela nossa salvação, te agradecer porque nós somos um povo redimido do inferno, somos redimidos da morte, somos redimidos das pragas, das maldições, somos redimidos. E nós declaramos nesta manhã: aonde está a morte, a tua vitória, aonde está inferno, os teus arguilhões, tragada foi a morte pela vida. Porque o nosso Redentor, Jesus Cristo justo, ele vive. E ele vive para sempre. Glória a Deus. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Glória. Rica balabalaia. Cordeiro de Deus vive para sempre. Glória a Deus. O fiel está vivo. O poderoso está vivo. O maravilhoso está vivo. Glória. E nós declaramos ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a adoração. Aleluia. Pai Santo, nesta manhã como mães, nesta manhã como avós, como pais, como família, nós colocamos nossas vidas no teu altar, pela nossa família, pela nossa casa, pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós colocamos as nossas petições diante do teu altar e nós cremos no poder da tua palavra, porque a tua palavra de Gênesis e Apocalipse nos dá direção para clamarmos a Deus, para suplicarmos o favor de Deus
sobre as nossas vidas. A tua palavra nos direciona, Pai, ao altar da oração, ao altar da oração. Glória a Jesus, eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Ricalabacalabasteia. Eu sinto que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio, na nossa família, na nossa casa. Teremos respostas de oração, teremos mudança de sorte, mudança de história, porque o Deus que servimos, Ele é bom, Ele é fiel. Por isso, Pai, nesta manhã, colocamos no teu altar, em nome de Jesus, nossos filhos, a nossa família, os nossos netos, nós apresentamos para Deus, porque eles são herança tua, são propriedade tua. Abraão zelava por essa aliança que tinha com Deus. Abraão era zeloso em apresentar no altar de Deus oferta a Deus pela sua família. Abraão subia ao monte sempre para sacrificar a Deus pela sua família. E é por isso que nós, em jejum, em consagração de vida, consagramos a nossa família no teu altar. Entregamos nossos filhos, nossos netos no teu altar. E a tua palavra nos garante, Rei da Glória, que nós não geramos filhos, netos para a calamidade. Glórias, ricaia. Deus não nos deu filhos, não nos deu neto para ruína, para vergonha e para servir a Satanás. Não, o Senhor nos deu família, filhos para servirem diante do altar do Deus vivo. E a nossa herança será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Tudo quanto fizer prosperará. Nós cremos e assim será. Em nome de Jesus. A nossa aliança com Deus, ela é uma aliança fechada. Ela é uma aliança ricalabacaia, que não há inferno que possa quebrar e destruir essa aliança, porque é uma aliança firmada, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso, Pai, nós chegamos no teu altar para entregar os nossos filhos, os nossos netos. Senhor, Jacó, oh glórias, aleluias. Jacó não conhecia o Deus dos seus pais. Simplesmente ele morava naquela casa, pertencia àquela família. Mas um dia Jacó teve experiência com esse Deus vivo, com esse Deus tremendo. E ele saiu da condição de ser um dos familiares, de ser um membro da família, de ser uma criatura. E Jacó passou a ser um príncipe com Deus. E ele conheceu então quem era o Deus dos seus pais. E teve experiência com esse Deus. É isso que cada pai, cada avó, mãe pede pelos seus filhos, pelos seus netos. Não queremos nossos netos, nossos filhos frequentadores de igreja. Não, não, Senhor. Nós clamamos nesta hora que os nossos filhos, que os nossos netos tenham experiência com Deus vivo e vivam debaixo desse mover, dessa experiência com Deus vivo. Em nome de Jesus, nós, famílias, clamamos por eles e pedimos, Deus, quebra as correntes que prendem a nossa família, quebra as correntes que prendem a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Joga por terra no poder do sangue de Jesus a corrente da incredulidade, da prostituição, das drogas. Oh, xarabacantarabarabalaia, corrente de morte, oh Deus, falsas amizades. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua presença, porque eu sinto a tua presença aqui. E nós clamamos pela nossa herança e declaramos a nossa herança, herança bendita de Deus. Salmo 127 declara que os nossos filhos, nossos netos serão como uma flecha nas mãos do guerreiro. Por onde o guerreiro enviar essas flechas,
eles irão para anunciar boas novas. Eu profetizo nesta manhã que os nossos netos, nossos filhos serão anunciadores de boas novas. Ei, o que Deus tem para o teu filho, o que Deus tem para os teus netos, serão anunciadores de boas novas. Anunciadores, aqueles que falam de Jesus entre as nações. Nossos netos, nossos filhos serão como flecha nas mãos do guerreiro. Quem é esse guerreiro? O nome dele é Jesus Cristo. Ricalabacalabasteia. Existem muitos jovens, muitos adolescentes nesta terra, mas os nossos filhos, a nossa herança é diferenciada. Em nome de Jesus, nós não nos baseamos com aquilo que o inimigo quer mostrar contra nossas famílias, contra a vida dos nossos netos e filhos. Não, nós nos firmamos na palavra de Deus. Ricalabacalabasteia. Derimanalabastere canta. No passado, Deus orientava Israel: não faças aliança com os moradores desta terra. E Deus orientava, e os pais orientavam os filhos: não faças aliança com os moradores desta terra. Ricabadaraçou. Isso é algo muito sério, mas hoje, para os pais fugirem da responsabilidade, para não comprar briga com filhos e com Satanás do inferno, os pais concordam com a aliança desta terra, aliança com Filisteu, com Jebuseus, alianças que os filhos façam aliança com quem não tem o Senhor dos Exércitos como seu Deus. E aí ainda concordam e ainda contribuem para que essa aliança aconteça. A Bíblia diz: por acaso haverá concordância, haverá união entre as trevas e a luz? A Bíblia nos ensina: não faças aliança com os moradores da terra. E ainda vai nos ensinando: orienta os seus filhos. Isso é muito sério. A Bíblia do Velho Testamento não é para ser deixado para trás. O Antigo Testamento e o Novo Testamento unindo-se, torna-se um só. O que é isso? A Bíblia. O que é isso? A palavra de Deus. E nós precisamos unir isso, buscar isso, obedecer a palavra de Deus. Então tudo aquilo que estiver na nossa casa, na nossa família, que não confessa o nome de Jesus com a autoridade dada pelo Senhor dos Exércitos, nós mandamos embora em nome de Jesus e ordenamos nesta manhã: Satanás, pega as tuas bagagens, pega o que é teu, bata em retirada, sai das nossas casas, sai da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, em nome de Jesus. Ricalabacalabasteia, rabalabacaia. Quando Neemias terminou de restaurar o templo, e que Neemias volta ao palácio por alguns dias, e quando Neemias retorna ao palácio, estava Tobias na câmara do templo da casa de Deus. O que significa isso? O intruso no templo, na casa, no lugar que não era dele. Neemias retirou Tobias e as tralhas de Tobias jogou na rua. Assim deve ser o nosso posicionamento dentro da nossa casa. O que não vem de Deus tem que sair pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Nós não vamos concordar com prostituição, com drogas, com pecado dentro da nossa casa, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus Cristo veio e ele é o elo de ligação entre Deus e nós. Ricalabacalabasteia. E como avós, como pais, nós nos posicionamos diante de Deus para ofertar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, diante do altar do Todo-Poderoso. Ricanta e declarar a Deus: nós levamos a sério
o que é ter uma aliança com Deus. Nós levamos a sério o que é obedecer a tua palavra, porque nós profetizamos e declaramos que os nossos filhos, nossos netos terão famílias bem-sucedidas, serão bem-sucedidos, homens e mulheres bem-sucedidos. Declaramos em nome de Jesus, tudo quanto nossos filhos fizerem prosperará, nossos netos também, em nome de Jesus. Meu Pai, nós clamamos como mulheres, como homens, avós, mães, nós clamamos, pais, em nome de Jesus, extermina do meio da nossa família o espírito hereditário, todo espírito hospedeiro, hereditário, familiar, expulsa do nosso meio, da nossa casa, em nome de Jesus. Espírito maldito que atuava na vida dos familiares, oricanta labacaia, da bebida, da prostituição, e que hoje nós estamos vendo o reflexo disso na vida dos filhos, na vida dos netos. Nós expulsamos em nome de Jesus. Solta a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, Satanás. Bata em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Pai, chama a nossa herança pelo nome, Pai. Chama a nossa herança pelo nome e faz uma grande obra acontecer na vida deles, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Senhor, nós não vamos sair do altar, nós não vamos deixar o teu altar de oração, nós não vamos deixar o altar de jejum até que tu faça uma obra na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. E eu declaro, recanta, declara comigo. Eu profetizo e declaro sobre as nossas famílias as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deribalabachuri canta labasteia. Poderoso, fiel, poderoso, fiel, poderoso, fiel. Poderoso, fiel, poderoso, fiel, poderoso, fiel, poderoso, fiel. Aleluia. Poderoso é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus. Aleluia. Não geramos filhos para a calamidade. Não geramos filhos para a ruína. Não geramos netos para a ruína. Geramos filhos para a glória de Deus. E os nossos filhos, os nossos netos serão bem-sucedidos para a honra e glória do nome do Senhor. Serão bem-sucedidos na terra. Glória a Deus. E eu declaro, tudo quanto nossos filhos, nossos netos fizerem, serão bem-sucedidos. Povo de Deus, herança de Deus. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que Satanás quer que você enxergue, que você veja. Não, você tem que viver por aquilo que prometeu o Senhor. E todo espírito que atuava na tua família no passado, na minha família, hoje não tem mais poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Fique atento. Se você vê semelhança dos teus filhos, netos, semelhança com aquilo que era a tua família antes de Jesus chegar, se coloque em oração. Não precisa falar, porque falar não vai mudar nada, mas se coloque em jejum, em oração, para que Deus venha queimar esse espírito hereditário familiar e profetiza sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que serão herança bendita do Deus vivo, herança bendita de Deus na terra. Pai, nesta hora nós colocamos diante da tua presença, diante do teu altar, a nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, saúde física, saúde mental, espiritual, psicológica. Joga por terra todo o espírito de enfermidade no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra toda enfermidade, obra maligna em nome de Jesus. Cubra-nos, ó Pai, com teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, envia seu poder de cura na vida dessa pessoa que nesta hora está com problema na coluna. Ó Deus, o pescoço
pescoço, Senhor, com dor, endurecido, Jesus a coluna, nervo ciático, Jesus joga por terra, Jesus cura, Jesus repreende toda enfermidade também de fundo emocional, joga por terra, em nome de Jesus. Nesta manhã nós tomamos posse das pisaduras de Jesus sobre as nossas vidas e declaramos que em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo. Nesta hora, eu oro, Pai, pela vida da irmã Márcia. Envia seu poder de cura sobre a vida da tua filha. Envia o seu poder de cura sobre ela, naquele hospital. Em nome de Jesus, faça retroceder aquela diabetes do inferno. Em nome de Jesus, e cura a tua filha, em nome de Jesus. Também eu envio uma palavra de cura para o seu Marcelo. Cura, Deus, o teu filho. Oh, Deus, que essa cirurgia venha a ser uma recuperação excelente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela Índio. Cura, saúde para Índio. Cura para a vida da Índio, em nome de Jesus. Dá para Índio, Pai, um oxigênio, oh Deus, tão sobrenatural, que não precisa, ó Deus, mais de usar, ó Deus eterno, esses oxigênios, Senhor. Deus, entra com providência. Rica labacaia, sara-nos, ó Deus. Cura o teu povo, então nós seremos curados. Sara-nos e sararemos, para a glória do teu santo nome, porque tu é Deus fiel, tremendo, poderoso. Senhor, eu sinto que o Senhor está liberando resposta de oração nesta manhã. Resposta de oração. Tem resposta de oração para nossas vidas nesta manhã. Tem bênção chegando e eu creio no poder deste Deus que é tremendo, que é terrível. Só Deus pode fazer isso e o Senhor faz. Para a glória do seu nome, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, Pai, e repreendemos do nosso meio o espírito da miséria, o espírito da pobreza no nosso meio. Senhor, dai-nos fidelidade em ofertar, fidelidade em dizimar, fidelidade com a tua palavra, em nome de Jesus, fidelidade com Deus. Recanta, tua palavra diz, Senhor, se nós obedecemos o que o Senhor nos orienta em Malaquias 3, oh Deus, o Senhor vem e o Senhor muda a nossa história, o Senhor muda a nossa sorte. Oração e jejum não abre portas. Oração e jejum não repreende o ladrão e devorador. Mas quando nós entregamos fielmente nossos dízimos, nossas ofertas no altar do Todo-Poderoso, Ele abre a janela do céu e Ele faz mudar a nossa história, porque Ele é Deus. E eu quero te falar nesta manhã, Deus remove rei e Deus estabelece rei para dar vitória ao seu povo. E nesta hora nós clamamos por portas de emprego abertas em nome de Jesus para o teu povo. Clamamos, muda a história da nossa casa, a história dos nossos filhos, libera portas de emprego, libera as vendas, libera os contratos de vendas, libera, Deus, em nome de Jesus. Aqui tem profissional liberal, oh Deus, vai liberando clientes, pacientes, abre as portas, oh xiricanta labasteia, muda a história deste povo nessa manhã, Pai, que chama pelo teu nome. Brada na terra para que o teu nome seja glorificado. Nós expulsamos do nosso meio tudo aquilo que é tranca-rua do inferno, que está trancando as finanças do teu povo, o espírito da miséria, da pobreza, toda a ruína, bata em retirada, sai do nosso meio, em nome de Jesus. E eu profetizo portas abertas, contratos, emprego, vendas, em nome de Jesus Cristo, e declaramos em uma só voz aqui, concorda comigo, em nome de Jesus, nenhuma unha daquilo que é promessa de Deus para nossas vidas vai ficar nas mãos do inimigo, vai ficar trancado no Egito. Nenhuma unha. Quando o faraó queria se apoderar
das primícias de Israel. A ordem de Deus a Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir, porque nenhuma unha sequer daquilo que é do meu povo vai ficar nas tuas mãos. Eu quero te dizer, se você se posicionar diante do altar do Todo-Poderoso, diante do altar do fiel, Ricabadaraçô, nenhuma unha do que é seu, do que é promessa de Deus para sua vida vai ficar no Egito. Nenhuma unha, nem um cliente, nem um contrato, nem umas vendas, nada do que é nosso Satanás vai reter, porque nós cremos no poder da palavra de Deus e consagramos a Deus aquilo que é de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tome posse disso em nome de Jesus e vamos ungir a nossa água. Aleluias, glória a Deus. Eu sinto que vamos insistir em nome de Jesus por liberações de bênção retida em nome de Jesus, e você vai testemunhar em nome de Jesus. Estava retido, mas houve liberação. Então eu creio que hoje Deus já está liberando, trabalhando a nosso favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem disse que nós não vamos conseguir? Quem disse está enganado, porque Deus está agindo ao nosso favor. Nós não somos qualquer povo, não. Nós somos o povo de Deus na terra. E isso é muita coisa. Glória a Deus. Vamos ungir a nossa água. Muito vale a oração do justo. Priorize o seu tempo com Deus. Priorize o seu tempo de oração. Prioriza. Separa teu tempo de qualidade com Deus. Vamos ungir nossa água. Senhor, nós cremos no teu poder. Nós cremos que somente o Senhor é Deus. Nós cremos que existe um Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Esse é o Deus que nós invocamos nesta hora. Coloca uma gota do teu sangue, Pai, sobre a nossa água. Uma gota só do teu sangue é suficiente para cura, para libertação, para mudança de história. Em nome desta água, Pai, nas minhas mãos e nas mãos do teu povo, e clamo, unge, em nome de Jesus, unge a nossa água, para que teus sinais aconteçam nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Unge, Deus, para a glória do teu santo nome. Unge para que haja cura, que o enfermo, meu Pai, seja curado em nome de Jesus, através da unção colocada nesta água. Nós oramos, cremos e consagro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta água. Em nome de Jesus, amém. Toma desta água e recebe a tua cura, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Batalha espiritual, né? Mas o nosso Deus é vencedor invicto. Faltou luz, caiu a internet, mas Jesus está aqui. Glória a Deus, poderoso, poderoso, poderoso. Eu creio no poder da oração colocada no altar de Deus. Eu creio que quando nós colocamos uma petição no altar de Deus, este Deus que nós servimos e falamos dele, ele é poderoso para fazer acima, além daquilo que nós estamos pensando, esperando, orando. Deus, ele não vai te responder dentro dos limites daquilo que você está orando. Não. Deus, ele vai fazer além. Ele faz além daquilo que nós estamos pedindo. Porque Deus não é homem. Nós não podemos orar para Deus e esperar em Deus como se Deus fosse nos responder como um homem ou uma pessoa. Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel. Quantas vezes na minha vida eu já me vi em situações que humanamente falando era impossível. Mas enquanto todo mundo dormia, eu estava na madrugada ali orando, falando com Deus, pedindo a Deus, suplicando o favor do Senhor, clamando ao Senhor,
por aquela causa impossível. E em um momento que eu não esperava que ali ele fosse me responder, ele respondeu, ele fez coisa linda e me deixou dentro do Salmo 126, como quem sonha. É assim que Deus faz também na tua causa, nessa situação, e tem mostrado para você, não adianta orar porque é impossível. O Deus do impossível está atento às nossas petições. Eu quero compartilhar com vocês lá em Êxodo 17. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu falei, eu creio muito quando joelhos se dobram diante de Deus. Eu creio muito quando Deus coloca nos nossos corações clamor, oração. Deus nunca falou com a igreja, comigo e com você, de uma forma tão específica, tão clara, sobre oração, como Deus tem falado nos últimos tempos. Eu não sei se você tem observado. De repente o pregador ele vem para falar de uma outra coisa. E na metade da oração, da pregação, ele começa a ministrar, a falar sobre oração. Por quê? Porque a oração é a chave que abre as portas. A oração é a chave que abre a janela do céu, que abre as portas do impossível, que muda o improvável em provável, para que realmente o nosso milagre aconteça. É só através da oração que nós conseguimos obter a nossa vitória. E eu vou estar falando sobre o momento em que Israel estava em batalha contra Amaleque, contra os amalequitas. Israel guerreava contra esse povo se levantava em um número maior que Israel. E houve um momento que Deus colocava no coração de Moisés: oração, batalha, oração. Eu acho lindo que Moisés sobe junto com e Arão, sobe ao monte. Isso é muito sério. Sobe ao topo. E ali, na subida, eles sobem para quê? Para olhar de longe o que eles estavam fazendo, observar a guerra de longe, não. Moisés sobe para clamar a Deus. E isso, igreja, é muito forte. Você está vendo aqui com você? Moisés diz para Josué: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Glória a Deus. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Glória a Deus. E acontecia que quando Moisés levantava a vara, sua mão, quando Moisés levantava a vara, sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Glória a Deus. Um de cada lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Glória a Deus. Aleluias. Quando Moisés, eu acho interessante isso, quando Moisés sobe e Moisés começa a guerrear através da oração, através do clamor, através do jejum, clamando, e o povo lá embaixo no vale, guerreando, estava em guerra contra os inimigos, e Moisés lá, junto com e Arão, clamando, pedindo a Deus socorro, o livramento, e o povo lá da guerra, e eles lá orando, e houve um momento que Moisés se cansa, e Moisés fala:
os braços cansados pela guerra. O que acontece? E Arão sustenta os braços dele. Eu acho essa palavra tremenda, 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 tremenda. Isso é uma batalha espiritual. Enquanto eles estavam lá, humanamente falando, guerreando, e era batalha. Nós vemos que as guerras no passado, no tempo do Antigo Testamento, eram batalhas travadas. Mas trazendo hoje, também é no mundo espiritual, mas é séria a coisa. Batalha séria. Coisa triste é você ver que o povo de Deus tem promessa, que o povo de Deus tem a chance de ir avante, de conquistar, de tomar conta do que é seu, mas não consegue porque o desânimo toma conta, a falta de força espiritual toma conta, tudo vem para parar o homem, o valente de Deus. Mas quando um homem, uma mulher, se coloca diante do altar de Deus, sem olhar o número de guerreiros que estão ali contra Israel, sem olhar o tamanho da sua guerra, e clama ao Todo-Poderoso, Deus entra com providência. Moisés começa a guerrear, começa a suplicar, e os dois amigos dele ali segurando as mãos. Vamos, a peleja não é nossa, mas é de Deus. Vamos orar, vamos suplicar. As mãos dele se cansam, vamos apoiar nas mãos dele. É guerra. Se você nunca passou por isso, eu já passei várias vezes. Várias vezes. Em ver causas de guerra, de batalha, Satanás querendo roubar o que é meu, tirar o que Deus me deu. E eu ali nos joelhos, e sempre Deus colocou guerreiros, guerreiras de oração comigo, para guerrear e não deixar que o inimigo prevalecesse. Esses dias eu estava compartilhando sobre a guerra na família, a batalha dentro de casa. E as maiores batalhas não são travadas nas ruas, no trabalho, não. As maiores batalhas são travadas dentro de casa. Porque o diabo, o propósito dele é destruir a família. Porque, consequentemente, se ele conseguisse destruir a família, a igreja também é destruída. Porque a igreja, ela é construída pelas famílias. E nós não podemos baixar a guarda. Quando Moisés viu aquela situação, ele recebeu de Deus estratégia. Vocês guerreiam, deu toda a estratégia para eles. E nós subiremos ao monte e nós vamos clamar. Nós vamos suplicar. E com certeza ele já tinha dentro dele, no coração dele, que o Deus que ele servia, que nós servimos, iria agir ao favor deles e iria dar vitória. Porque naquela situação, aqueles homens raivosos, respirando a morte até o fim contra Israel, só o Deus poderoso, só o Deus grande poderia livrar Israel naquela situação. E é na guerra, é no meio da guerra que o Senhor manda livramento. Às vezes você não quer entrar na batalha. Entrar na batalha para quê? Se está tudo bem, deixando a vida me levar. Não é deixando a vida levar, não é a vida. É o inimigo que quer nos levar para uma enxurrada, para uma situação de ruína, de roubo, de assolação. Mas Deus te convida nesta manhã. Sobe no altar do Senhor e clama. Sobe no altar do Senhor e suplica. Sobe no altar do Senhor e coloca a tua petição lá no altar. Ninguém pode roubar a petição que você colocar diante do altar do Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel para fazer além. Você precisa acreditar no poder da tua oração.
Tem gente que ela acredita no poder da oração do outro, no poder da oração do pastor, no poder da oração de alguém, mas não acredita no poder da sua oração. Você precisa acreditar que quando você coloca os teus joelhos no chão e você invoca o poder do nome de Jesus Cristo, glória, Ele vem ao teu favor e Ele suplica. Orar requer uma entrega, uma renúncia. Orar requer você sair da tua zona do conforto e guerrear contra o inimigo. Investir tempo na oração, rica labacalabasteia, por uma boa causa. Você precisa se levantar em oração, clamar pelo teu filho, clamar pela tua casa, clamar pela tua família, clamar contra essa afronta do inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Não pense que o diabo vem como um monstro. Não vem. Nós estivemos orando aqui por um jovem, Lucas, menino criado na igreja, envolvido com as coisas de Deus, responsável no ministério. O diabo não vem como um monstro. O diabo vem, a Bíblia diz, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Ele vem como uma coisa boa. O que tem? Não tem nada de mal, é uma pessoa tão boa. E veio uma menina da igreja, não estava lá fora, estava na igreja. O inimigo faz isso. Estava na igreja, se envolveu com o menino, se envolveu para roubar a paz, para roubar a comunhão dele com Deus, para roubar a santidade dele e para roubar a paz na família. Graças a Deus que a mãe, os pais se despertaram enquanto há tempo e começaram a clamar a Deus pela vida dele e pedir oração. E aqui nós estivemos orando pela vida do Lucas. Foi guerra. Satanás veio para afrontar cara a cara. E o propósito, a investida do diabo, era tirar a santidade do jovem. Roubar a comunhão dele com Deus. Onde estava ela? Na igreja, no meio do povo de Deus. Mas através do clamor da igreja, através do nosso clamor, os pais não aceitaram, se levantaram em oração. Deus libertou o Lucas. E eu creio que nunca mais, nem ela e nem outra virá, porque ele adquiriu experiência com Deus. Gente, nem tudo que brilha é luz, nem tudo que brilha é ouro. Pode ser latão com um brilho falso. Nós precisamos discernir. E outra coisa, tem situações que nós não vencemos pela briga, pela força. Eu ministrava sempre a mãe dele: não vai na briga, não vai falando muito, vai na sabedoria, vai na oração, no jejum. E eu chamando ela, jejum e oração, jejum e oração. Deus deu, Deus dá livramento, e eu já passei por isso também. E não só nessa área de filho, mas em outras áreas. Mas você quer ver uma batalha espiritual? Quando o filho está se despencando para um outro caminho, que não é o caminho do Senhor, onde você, como pai e mãe, atrai para o altar de Deus. Você atrai pelo joelho, pela oração. Mas Satanás, o astuto, o sujo, ele usa as fantasias do mundo para atraí-lo para o inferno, para o caminho dele. Mas quando uma mãe, um pai, uma avó, se dobra diante do altar do Eterno, do Todo-Poderoso, pela sua família, pelos seus netos, pelos seus filhos, dobra o joelho e não sai da posição, como foi Moisés ali, como foi Arão e Deus dá a vitória. E eu quero te dizer nesta manhã, Satanás não pode prevalecer contra a casa, contra a família que clama ao Todo-Poderoso.
que clama ao Senhor. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. É para agora, para hoje, é para a tua vida. Muitas das vezes nós oramos só na igreja, junto com o povo. Errado. O primeiro culto começa dentro de casa. Sabe onde você começa a adorar a Deus? Na tua casa. Ali no tanque, lavando a tua roupa, louvando a Deus, falando com Ele, levantando um altar de oração, levantando um altar de adoração, é ali no fogão, fazendo a tua comida, clamando ao Todo-Poderoso. Isso é uma prática que nós precisamos colocar diante do altar de Deus. É na pia, é arrumando a tua casa, louvando a Deus, é dirigindo, falando com Deus, é lá no teu trabalho, falando com Deus. Não existe um momento onde você só pode orar no teu quarto. Não. Orai em todo tempo, em todo lugar, sem cessar. E quando nós estamos em batalha espiritual, é o momento de tomarmos posse das armaduras de Deus e subir para a guerra. Foi isso que Moisés fez. Tomou posse de quem era o seu Deus, do poder do seu Deus, e subiu para orar, e subiu para clamar, em meio à guerra, em meio à batalha. Eu, você, nós não podemos perder o foco da oração. Ei, mas existem estratégias do diabo para tirar o nosso foco da oração. É como uma corrida olímpica. Você se coloca ali na pista e o teu foco é a chegada. O teu foco é a chegada, não é isso? O meu foco é orar. O meu foco é clamar diante do altar de Deus. Aqueles homens, aqueles 3, eles poderiam ter descido. Vamos lá dar uma olhada e ver de pé, fim, em nome de Jesus. Descer e dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo de perto. Não. Eles não perderam o foco, insistindo. Imagine a dor de Moisés, o cansaço, os homens também que estavam com eles, cansado, mas insistindo, insistindo. Você não pode perder o seu foco. Mãe, pai, avós, ei, vocês não podem perder o foco da oração. Nós não podemos perder. O Senhor não te chamou, mulher, homem, família, para orar. Jovem, o Senhor não te chamou para orar um dia. O Senhor não te chamou para orar um ano. O Senhor nos chamou para termos uma vida de oração. O Senhor nos chamou para termos uma vida de oração. E nessa manhã eu te chamo, me ajuda em oração por essa internet, porque faltou luz, a internet travou, mas se posiciona aí comigo. Aproveita e já vamos aplicar esta palavra nas nossas vidas, orar para que todo roubo nessa internet caia por terra no poder do sangue e do nome de Jesus. E cumpra-se, Senhor, o propósito em estar ministrando ao meu coração, teu coração, poder desta palavra, focados. Seja uma pessoa focada em oração. Seja uma pessoa que tem um coração aberto diante de Deus para orar, para clamar. Tenha na tua vida uma prioridade: adorar a Deus e buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. E para você perseverar em oração, você focar em oração, você precisa perseverar. Que é isso? Eu vou insistir. Tem aquele louvor, né? Eu vou clamar, clamar até o céu se abrir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu vim viver milagres. Glória a Deus. E nós precisamos estarmos realmente perseverando. Que é isso? Insistindo. Insistindo. Entrou em um jejum, glória a Deus, vamos lá, insistindo, colocando tudo diante do altar de Deus, minhas petições no altar do Senhor, glória a Deus. Sempre uma campanha de jejum é uma oportunidade que o Senhor te dá, que o Senhor me dá
para obtermos a nossa vitória. Então nós vamos insistir. Acabou aquela campanha? Lembre-se, ninguém apaga os teus jejuns. Ninguém apaga as tuas orações. Isso sobe e fica como um memorial diante de Deus. Você não pode esquecer que aquilo foi entregue diante do altar de Deus e ninguém apaga. Foi um tempo que eu consagrei a Deus. Agora eu vou partir para a próxima. Eu vou insistir diante do altar de Deus. Não temos força suficiente para vencer tamanha multidão. Porém, os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Em Deus. Se você for esperar orar quando tudo estiver ok, nunca vai ficar ok. Se você for esperar orar quando você estiver sem dor, quando você estiver sem luta, quando todas as contas estiverem pagas, não. Você, mesmo sentindo dor, faça como uma mulher do fluxo de sangue. 12 anos aquela mulher ali aguardando e esperando que alguma coisa acontecesse. Pobre já, porque tudo que tinha gastou em busca da sua cura. Mais um dia, glória, chega alguém e anuncia aquela mulher: tem um homem na cidade falando de uma forma tão grande, e a palavra dele é tão forte, e as orações dele também, que cegos estão enxergando, paralítico andando, e há um reboliço na cidade. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Xaraia cantalaia. E aquela mulher ouviu a palavra de Deus, e a fé entrou no seu coração. Frágil, enferma, debilitada, a fé entrou e ela foi levada, sangue de Jesus, ela foi levada pela fé. E ali pela fé, a fé que impulsionou aquela mulher, ela toca na ponta das vestes de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Não pare de crer, não pare de buscar, não pare de acreditar que Ele pode te curar e que Ele vai te curar. E a força para te colocar de pé, para te colocar na estrada dos milagres, quem dá é Jesus. Porque se nós formos buscar força em nós, não existe. Mas a nossa força, ela vem do alto, ela vem de um Deus que nunca perdeu batalha. E aquela mulher sai naquela condição e vai de encontro a Jesus. Não foi fácil. A estrada não estava vazia, não. O caminho não estava livre. Tinha diversos obstáculos. A multidão empurrava aquela mulher fragilizada para lá e para cá. Mas ela não perdeu o foco. Mas ela não desistiu. Eu vou voltar para minha casa porque tem tanta gente. Estão me empurrando para lá e para cá. Tô tão debilitada, coitada de mim, tão fragilizada. Ai, que pena de mim. Eu sou a única assim, desse jeito. Não. Aquela mulher insistiu. Ela foi e apenas na ponta do cordão que ia na cintura de Jesus, ela tocou. Imediatamente ela foi curada. Então você não pode perder o seu foco e a perseverança. Insistir, até que o Senhor faça. Insista pelos teus pedidos de oração. Homem, mulher, jovem, insista pela sua família. Clame pela sua família. Medita no Salmo 128, que mostra qual é a realidade da nossa família. Essa é a nossa realidade. Mas o inimigo trabalha dia e noite para mostrar que a tua família, a tua casa é uma casa de destruição, de assolação. Não, não é. Declare, a minha realidade está na palavra de Deus. E quando diz Salmo 128, essa é a minha realidade.
Seja perseverante. Insista diante do altar do Senhor. O Senhor te fez promessa. E essas promessas não é para você arquivar. Essas promessas é para você trazer à memória. E a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança não é você olhar o tamanho do gigante que tem te afrontado. O que te dá esperança é você lembrar, é você declarar, é você profetizar em nome de Jesus a palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu profetizo o poder da palavra de Deus. Eu profetizo que pelas pisaduras de Jesus eu sou curada, mas está doendo. Mas eu sou curada pela palavra de Deus. Eu profetizo que o meu Deus em glória, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Mas a conta já está aí para ser cortada, desligada a água, a luz. Mas eu profetizo o poder desta palavra. Uma vez eu estava zerada em casa com os meus 2 filhos pequenos. E não tinha dinheiro para pão, nem para café, para leite, para nada. E eu só estava orando e clamando ao Deus vivo. E não tinha para onde pedir, não tinha aonde buscar. Mas o Deus de Moisés, de Israel, de Abraão, é o nosso Deus. E eu lembro que eu abri a porta de manhã para trabalhar. E eu trabalhava, sempre trabalhei. E quando eu olho na caixa, no relógio da água, lá estava como se fosse hoje, R$500. Eu olhei como dentro de uma área fechada, com grades, com muro, lá atrás no relógio da água, teria um valor desse. Olhei para os lados e eu olhei para o alto e agradeci a Deus. Primeira coisa, separar os dízimos e as ofertas diante do altar do Senhor. Essa foi uma das milhares de vezes que Ele proveu. E Ele provê de formas diferentes, mas Ele provê. É para Jesus que você tem que olhar. É perseverando que você tem que insistir. Deus provê a nossa saúde. Deus provê o nosso sustento. Deus provê o nosso dinheiro. Deus provê a paz na nossa família. Deus provê paz em meio à guerra. Deus provê. Isso não é história para emocionar a tua vida. A minha vida sempre foi de batalha espiritual e experiência com Deus. E eu nunca fui de chegar para ninguém e falar, ó, você pode me dar isso? Tem pessoas aqui que me conhecem há anos. Você pode me dar isso? Olha, a minha luz, ela está atrasada. Você pode me dar esse dinheiro? Você pode me emprestar? Ele diz em Filipenses 4,19, o meu Deus em glória, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir. Eu já contei aqui quantas das vezes que eu cheguei no caixa eletrônico, tinha dinheiro na minha conta que, meu Deus, eu não dava para imaginar como chegou ali. Só por uma mão, a mão do Eterno. E sempre quando Deus fazia e faz isso comigo, primeiro lugar, glória a Deus, entregando dízimo e oferta diante do altar do Senhor. Mas ninguém nunca sabia o que eu preciso, o que está faltando. Ninguém. Porque é o nome dele que é glorificado. Quando você vai correndo, buscando solução no homem, você é frustrado. Mas quando você busca solução em Deus, e quem me conhece que está aqui comigo, sabe que é assim. Quando busca em Deus, Ele não falha, porque Ele é fiel. As minhas contas são todas colocadas na minha pasta debaixo do joelho. Eu tenho um caderno de oração onde eu dobro os meus joelhos 3 vezes ao dia. E uma vez na madrugada eu ergo para o alto.
Coloco os meus impossíveis diante do Senhor, diante de Deus. Perseverança, insistência. Eu vou bater na porta de Deus, porque Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Então, chegue no altar dele e comece a pedir. Buscai e acharei. Então, vamos buscar. Batei e abri-se-vos-á. Porque se pede, recebe. Eu não sei se é um concurso que você vai fazer, se é uma empresa que você almeja e quer entrar naquela empresa. E se Deus diz sim, você vai entrar. Não sei se é o vestibular. Eu não sei o que você está pedindo. Não sei se é um bom encontro. Eu não sei se é o suprimento financeiro da tua casa. Eu não sei se é a libertação de um esposo, de um filho. Eu não sei se é o ministério. N coisas. Peça para Deus. Clame diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Peça para Deus. Peça com fé, insista diante do altar do Senhor e Ele responderá. Ele vai ouvir o teu clamor. Não esquece que nós temos oposição a uma vida de oração. Oposição, opositores, inimigos da oração. Shadaia sou, Ricabadaia, queima eles, Jesus. Sono fora do normal. Inimigo da oração. Você começa a orar, ainda nem falou com Deus. Já o sono vem e você começa a abrir a boca. O que você vai fazer? Levanta, se coloca de pé, abre os olhos e começa a orar. Com os olhos abertos. Começa a clamar diante do altar do Senhor. Preguiça, desânimo, incredulidade. Está orando, de repente sentiu um medo. Expulsa na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Vá focado a orar. E se você for focado a orar, você vai perseverar. Você vai insistir diante de Deus. E você vai falar, não, o inimigo não vai me parar. Não vai me parar. Porque esse meu momento é um momento com Deus. E eu vou insistir. Porque eu vou levantar o meu troféu da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Outro ponto é a fé, onde você precisa buscar diante do altar de Deus o poder da fé. E nós precisamos desse combustível para uma vida de oração. E o inimigo trabalha dia e noite para que tenhamos uma vida de oração relaxada. De repente, você é organizado na tua vida em tudo. Mas na vida de oração é uma vida relaxada. O sangue de Jesus tem poder. Eu denuncio diante do altar de Deus esses demônios nas nossas vidas, no nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. E declaro e profetizo a partir de hoje a queda desse gigante no nosso caminho, em nome de Jesus. Nada de vida espiritual relaxada, nada de uma vida de jejum relaxada, nada de uma vida de oração relaxada, mas em nome de Jesus, vamos buscar o poder da fé, aplicar fé nas nossas orações. Antes de você abrir a boca para orar, para clamar, peça, Deus me dá fé. Porque eu quero ser focada na oração. E eu quero perseverar na oração. E eu quero orar com fé. A oração de fé coloca o inimigo para fugir do nosso caminho. E o Espírito de Deus se move nas nossas vidas. Tudo isso que eu estou ministrando para vocês, eu tento aplicar na minha vida. Essa ministração, em primeiro lugar, é para a minha vida. Aplicar na minha vida. Porque quantas das vezes você vai orar por alguma coisa, independente se é para você ou não, vem aquele peso, vem aquele sono, vem aquelas situações que, como se você estivesse perdida em uma nuvem e você não consegue focar na oração. Não, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, foca em Deus, na tua oração, persevera e busque a fé, a fé, a fé.
clamor com fé. O clamor com fé coloca o Espírito de Deus agindo em nós, por nós, em todo tempo, em todo momento. E outra coisa, não tenha pena de você, dó de você por causa das guerras, das lutas. Olha quem sofreu mais por nós, Jesus. Então nós vamos grudar em Jesus. Às vezes quando eu estou em guerra, o pessoal pergunta para mim, e aí, como que tá? Eu falo, estou grudada em Jesus. Estou grudada no Doutor Rocha. E quem caminha comigo sabe, estou grudada no Senhor. Posso estar passando a maior guerra, como você está. Com Jesus vai tudo bem. E ele aqui comigo dizendo, amém, está fechado comigo. Glória a Deus, Deus é fiel e poderoso. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo roubar as armas que o Senhor te deu para a vitória. Que é o poder do louvor, da oração, que é o poder da perseverança. Insistir diante do altar do Senhor. Seja como aquela mulher que importunava o juiz. Senhor juiz, eu me identifico com essa mulher. Senhor juiz, julga a minha causa. E o homem não queria nem ouvir a voz da mulher. E liberou a mulher que ela fosse embora. Ela volta no outro dia. Senhor juiz, julga a minha causa. E ele agendava uma outra data. Ela voltava. E a insistência dela foi tão grande com este homem, que ele disse, olha, eu não respeito a homem nenhum, eu não temo a Deus. Olha o tipo de gente, olha o ser humano que era esse homem, não temo a ninguém, não temo a Deus, não respeito ninguém, mas essa mulher já está quase me vencendo. Então, para que essa mulher não venha me vencer, não venha me vencer pela importunação, eu vou julgar a causa dela. E aí o Senhor pergunta para nós, povo de Deus, quando Jesus voltar, ele encontrará fé na terra? Ei, é a nossa fé que nos leva para mais perto do Senhor. É a nossa fé, guerreiros e guerreiras de oração, que nos coloca de pé para vencer, para avançar, para caminhar. Você acha que o povo de Israel atravessar aquele mar foi Moisés de uma hora para outra decidiu tocar? Não, foi a fé em Deus e obedeceu a voz de Deus. Toca nas águas. E ali tocou. Israel passou pela fé de Moisés, pela obediência a Deus. Existe mares fechados à tua frente, pela tua fé, pela tua insistência, você vai vencer. E você não pode se acomodar, se estar na zona do conforto. É assim mesmo. Deus quis assim. Como vai? Vai tudo, vai caminhando, tudo como Deus quis. Jesus, em breve estaremos com a nova internet, declarando que o Senhor é Deus. Aleluia. Então, coloca diante de Deus esse gigante que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família, lá no teu trabalho, no teu ministério. Coloca por terra e se coloca de pé, como Moisés. E não adianta chorar e se lamentar. Se coloque diante de Deus. O pior sentimento, eu falo, que um ser humano, que um filho de Deus pode ter, é ter pena, dó de si mesmo, autocomiseração. Isso não combina com o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário por você, por mim, por nós. Não, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas, nós não precisamos ter dó de nós. E esse sentimento de autocomiseração é lançado por Satanás contra nossas vidas para nos levar para baixo. Mas o sentimento que o Senhor tem, que o Senhor quer para a minha vida, para a tua vida, é a fé. Avança pela fé. Vai pela fé. Mas eu não tenho força. Vá com uma mulher do fluxo de sangue. Vai, porque na tua frente, na tua caminhada, está o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Você não é o desprezado, o abandonado, o esquecido, o consumido. Não, você é
povo de Deus na terra. Ei, e isso não tem nada a ver com o cenário, tem tudo a ver com a promessa de Deus que é fiel. Eu creio no poder da oração colocada no altar de Deus. Creia nisso e seja focado ali, na tua estrada de oração. Seja perseverante, insistente, ainda que as lágrimas rolem do teu rosto. Não quero saber, eu vou insistir. E busque fé diante do altar de Deus. E a fé, lá em Hebreus 11, diz, ela é certeza, convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus vai fazer. Que é isso? Fé é convicção de que esse impossível vai se tornar em realidade por causa do Senhor. Fé é convicção de que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai fazer. Se for a vontade dele, ele vai fazer no tempo dele, ele vai fazer na hora dele, ele vai fazer do jeito dele, mas a fé é minha. E o milagre é de Deus, mas que ele faz. Se Deus te prometeu, não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, não tem homem, não tem luta, não tem guerra que possa impedir Deus de agir na tua vida, a não ser você mesmo. Se não se posicionar diante do Senhor. Se você se posiciona, como Moisés sobe ali, deixou os filhos de Israel embaixo, o povo guerreando contra os amalequitas. Ele sobe para buscar Deus e ali ele ora. Enquanto Moisés guerreava, esse é o foco da palavra. Enquanto Moisés guerreava, orava, buscava, Israel ganhava a batalha. Glória a Deus. Enquanto você guerreia pela tua família, Deus está agindo na tua família, na tua casa. Enquanto você guerreia pelas tuas finanças e é fiel, dizimista, ofertante da casa de Deus, Deus está agindo na tua vida. Enquanto você guerreia por essas situações que têm se levantado para te roubar, enquanto você está na presença de Deus, orando, guerreando, vida no altar, perseverando, insistindo, buscando fé, glória, aplicando a fé, Deus está agindo ao teu favor. Moisés orava, guerreava, e lá embaixo no vale estava Israel, ganhando, obtendo a vitória em uma situação que era improvável Israel ganhar aquela batalha. Mas por que Moisés, Arão e se colocaram ali a apoiar Moisés, a orar, a buscar? Deus deu vitória a Israel. E eu quero te falar, este Deus que agiu no passado não está morto. Ele age com o mesmo poder hoje, quando nós nos posicionamos diante do altar dele, perseverando, focado, buscando e aplicando a fé. Em nome de Jesus, Deus, ele é fiel. Ao terminar essa live, eu aplico na minha vida esta palavra. Aplique na tua vida esta palavra. E não deixe que nada venha roubar o teu foco em ter uma vida de oração, perseverança e fé diante de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Visualiza Moisés lá no monte, lá clamando, a batalha travada lá embaixo. E ele acima, olha só, lá orando, insistindo, e a oração subindo, mover subindo, oração subindo, e Deus agindo ali ao favor de Israel. Porque um homem se posicionou a clamar diante de Deus. Quando uma mulher, um jovem, um homem se posiciona a orar e a dizer: o diabo não vai destruir a minha casa. O diabo não vai destruir a minha família. O diabo não vai destruir o meu ministério. O diabo não vai destruir a igreja que o Senhor me deu. O diabo não vai destruir a minha casa, a minha vida. Eu vou orar.
eu vou buscar, eu vou clamar. E o Eterno que se manifestou através da vida de Moisés também vai fazer na minha vida, porque eu creio. Que monte é esse? É o monte quando diz Efésios 1:3, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar. Existem palavras que o inimigo não quer que você escute. Por isso que deu esses bloqueios na internet. Mas nós cremos no poder do Altíssimo. E assim como esses homens se posicionaram diante de Deus e celebraram a vitória contra os amalequitas, nós também celebraremos a nossa vitória em nome de Jesus. Marca o dia de hoje que você ouviu essa palavra e aplique na tua vida em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor não envelhece, o Senhor não muda, o Senhor não falha, o Senhor é fiel. E assim, Senhor, como tu foi com Moisés, o Senhor é conosco para nos dar vitória na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada a termos uma vida focada na oração. Ajuda-nos, ó Pai, a termos perseverança, insistência diante do teu altar em uma vida de oração. Marca-nos com fé, Senhor, para a vitória, fé para vencer, fé para vencer. E então, Senhor, nós louvaremos o teu nome. E eu profetizo nesta manhã aqui portas do sobrenatural de Deus aberta para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida restituição de tudo aquilo que o diabo te roubou. Deus trazendo restituição e vitória pelo sangue do Cordeiro. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, este povo aqui que chama pelo teu nome, Pai. Em nome de Jesus, e muda a história deste povo, para que o ânimo, a alegria venha, aumente. Leva este povo, Senhor, a testemunhar e a celebrar a vitória pelo sangue do Cordeiro. Joga por terra, Pai, aquilo que é oposição a uma vida de oração. Joga por terra aquilo que é oposição, o desânimo, o diabo, o inferno. Joga por terra no poder do sangue de Jesus Cristo. Mas venha conosco, Pai, nos direcionando a uma vida de vitória na presença de Deus. Em nome de Jesus, Pai, leva o teu povo nesse dia para um dia de vitória, um dia na tua presença. Em nome de Jesus, uma noite de glória na tua casa, celebrando o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, Pai, diante do teu altar todas as nossas petições, em nome de Jesus, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus, declaramos e profetizamos final de semana, o restante de semana, uma noite de glória e os nossos pedidos sendo respondidos para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Que o Todo-Poderoso faça resplandecer o seu rosto sobre você e te marque com paz e te dê convicção de vitória para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. Próxima sexta-feira, se o Senhor não voltar, estaremos aqui declarando: Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Pega esta palavra e viva o fruto desta palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ama a tua vida. Deus te abençoe. Um beijo, Anastácia. Deus te abençoe. Saudades. Deus é contigo. Não desista, não perca o foco. E persevera, insista e clame por fé. Porque Deus ainda muda a história daqueles que clamam por Ele. Te amo, Deus te abençoe.